No último domingo nós começamos a mergulhar na segunda característica fundamental que o anjo Gabriel anunciou a Maria acerca do Senhor Jesus. A Jesus pertence o trono de Davi. Diga comigo, a Jesus pertence o trono de Davi. Retornemos então ao texto de Lucas capítulo 1, a fala do anjo Gabriel. O anúncio do nascimento do Senhor a Maria. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia, aleluia. Para compreendermos adequadamente o sentido da expressão o trono de Davi, quando Gabriel diz: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, lhe dará, no caso, a Jesus. Voltamos ainda mais na história bíblica. Perguntamos qual das 12 tribos, isso fizemos no domingo passado, qual das 12 tribos de Israel era a tribo de Davi? Qual era a tribo dos reis e por quê? Pois a primeira característica que apontamos em Davi no domingo passado foi essa: ele foi um homem da tribo de Judá. O anjo diz: Deus, o Senhor Deus, lhe dará a Jesus o trono de Davi, seu pai. E Davi foi um homem da tribo de Judá. Essas duas filiações de Cristo, filho de Davi, filho de Judá, ou descendente de Judá, essas duas filiações são citadas em conjunto. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, por exemplo, em Apocalipse, é o descendente, o grande descendente de Davi e o leão da tribo de Judá. Quando o apóstolo João está chorando, no capítulo 5 de Apocalipse, chorando porque não é encontrada nenhuma pessoa nos céus, na terra ou debaixo da terra capaz de abrir o livro selado, o livro que conteria o desfecho da história, quando então os salvos receberiam as suas recompensas, inclusive o próprio João, que estava preso na ilha de Patmos por causa do evangelho, e João vê que não havia ninguém, em parte alguma, capaz de romper os selos, abrir aquele livro e, portanto, ser senhor sobre o desfecho da história, senhor sobre a história. Ele começa a chorar, mas um ancião, diz a Bíblia, se volta para ele e cita justamente essa dupla ascendência de Cristo. Apocalipse capítulo 5, verso 5, então dos anciãos me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Aleluia! A tribo de Judá foi a tribo dos reis, a tribo dos chefes do povo de Israel, em lugar, como vimos no domingo passado, das tribos de Rúben, Simeão e Levi, os 3 primeiros filhos de Jacó, que seriam naturalmente os herdeiros, em linha direta, os herdeiros desse privilégio de serem os líderes, ou serem a tribo dos líderes. Judá, o 4º filho, ganha as honras de primogênito em Israel, em lugar de seus 3 irmãos mais velhos, que perderam essa honra pelos motivos que citamos no domingo passado e que não iremos rever agora. Jesus, o Messias, viria da tribo de Judá, da tribo do 4º filho de Jacó, nem de Rúben, nem de Simeão, nem de Levi. O Senhor Jesus possui, como acabamos de ler em Apocalipse 5, o título de Leão da tribo de Judá. A Bíblia está indicando para nós que da tribo de Judá, da tribo dos reis, da mais nobre das 12 tribos de Israel, da mais poderosa das 12 tribos de Israel, Jesus é o integrante mais nobre.
Na antiguidade, o leão era visto, e frequentemente ainda é, como um emblema, um sinal de força, de majestade, de coragem, bem como um símbolo na antiguidade de excelência intelectual. Isso diz Josephine Ford, uma grande teóloga. Jesus é o mais forte, Jesus é o mais majestoso, Jesus é o mais corajoso, Jesus é o mais excelente de todos os judeus. Ele é o leão da tribo de Judá. Quando Jacó estava próximo da morte, ele sentiu que Deus iria dar descanso para ele. Jacó abençoou seus filhos e seus netos, e o registro dessa bênção encontra-se em Gênesis 49. Eu quero ler apenas dos versos 8 a 10, especificamente a bênção que Jacó lança sobre seu filho Judá. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como leão, ele se agacha e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Que coisa tremenda. Jacó está no leito de morte. Ele começa a profetizar sobre cada um dos seus 12 filhos que seriam os chefes das casas paternas de Israel. E Jacó é muito específico com cada um deles, a ponto de dizer nessa bênção essas palavras maravilhosas nas quais agora iremos meditar. Jacó profetiza que seu filho Judá, cujo nome, como vimos lá na série de mensagens sobre o Êxodo, significa o celebrante de Adonai. Jacó profetiza que seu filho Judá, o celebrante de Adonai, ele, Judá, seria celebrado. Judá seria celebrado, Judá seria louvado por seus irmãos. Jacó diz, Judá, seus irmãos o louvarão. Você, celebrante de Adonai, você será celebrado. E aqui está implícita, aqui está oculta a ideia de que o Messias viria dessa tribo. Jacó prossegue dizendo que em todas as fases da vida, Judá seria sempre triunfante, sempre invencível contra os seus inimigos. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço, diz Jacó, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo, ou, em algumas traduções, leãozinho, que acabou de comer sua presa, então ele, como filhote, vence. Ele consegue comer a sua presa. Como leão, agora um leão já adulto, ele se agacha e como a leoa se deita. Jacó não fala apenas sobre as fases da vida, mas fala sobre todas as características triunfantes do leão, até mesmo as características das leoas triunfantes, as características femininas de vitória, todas elas recairiam sobre a tribo dos reis. O Messias, na verdade, o Messias e a sua noiva chegam a se confundir nas falas de Jacó, ou na fala de Jacó. Tanto quanto o Messias vence, ele faz da sua noiva vencedora, assim como ele é. Em Judá, o leão, em Judá, a leoa. Isso nos fala sobre Jesus e sua amada noiva. No verso 10, Jacó cita dois termos. Ele diz, o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, ou de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Quais são os dois termos mencionados em referência a dois objetos ou a dois aspectos de um único objeto? Jacó diz o cetro, ou shevet, o ramo,
o cajado do pastor em hebraico. Shevet não se apartará de Judá. O bastão, o cajado do pastor, o ramo do pastor não se apartará de Judá, nem o bastão de comando Merokek. Merokek, o cetro, as insígnias reais ligadas ao poder de legislar. Isso não irá se apartar, diz Jacó profetizando, não se apartará dos descendentes de Judá, de entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, ou a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Nós podemos reler esse verso 10 da seguinte maneira: o cajado de pastor, eu peço que você repita isso comigo, o cajado de pastor e o cetro do legislador não se apartarão da descendência de Judá. O cajado do pastor e o cetro do legislador, portanto, não se apartariam da descendência de Judá. A tribo de Judá, no dizer de Jacó, assim permaneceria até que surgisse do meio dela alguém que seria mais do que o pastor e legislador de seus irmãos. Mas como aparece no final dessa bênção de Jacó sobre Judá, seria pastor e rei de todas as nações da terra. Alguém brotaria da tribo de Judá, de Jacó. Que coisa tremenda. A quem tudo pertencia e diante de quem as nações se curvariam e lhe obedeceriam. Os governantes de Judá, diz Jacó, seriam como pastores e reis entre seus irmãos. E foi exatamente esse o papel de Judá, quando ele falava com o governador do Egito, que ele não sabia, era seu irmão José. As virtudes que Judá demonstrou ali habilitaram Judá a ser o pai exemplar da tribo dos reis. Judá, naquela fala a José, oferece a sua própria vida. Judá protege Benjamim, seu irmão caçula. Judá protege seus demais irmãos. Judá protege seu pai. Pois foi naquele dia, quando José, fingindo não ser irmão deles, dos patriarcas, colocou a sua taça dentro das sacas, na verdade, dentro da saca de Benjamim. E mandou os seus irmãos ir embora, levando aquele mantimento, e em seguida mandou o seu servo para ir lá abordar os irmãos e dizer que havia um ladrão no meio do grupo. E o servo de José vai até os irmãos dele, diz que havia um ladrão, um criminoso, que havia pagado o bem com o mal. E começando do irmão mais velho, vão sendo viradas as sacas, os cereais vão sendo derramados. E quando chega no irmão mais novo, Benjamim, lá está a taça de prata de José. Todos são levados de volta à presença de José. E José diz: eu quero que esse criminoso, o irmão caçula que ele tanto amava, José estava dissimulando, eu quero que esse criminoso fique aqui como escravo. Ele pagou o bem que eu fiz com o mal. Judá, o quarto filho de Jacó, intervém. Ele pede a palavra com extrema reverência e fala com José, seu irmão, que ele não sabia ser José. Agora, Senhor, e eu estou lendo a partir do verso 30, continuou Judá: se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz, e nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai que está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida.
Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz. E permita que ele volte com seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça de Judá cair sobre o meu pai. Eu estava relendo essa história tão conhecida de muitos de nós, e eu estava dando graças a Deus por esse amor sacrificial. Que coisa linda! Que diferença desse Judá que sugere a venda de José para os mercadores. Esse Judá que agora é um protótipo, é um modelo de Cristo. Alguém que se entrega pelo seu irmão caçula, pelos seus irmãos e por seu pai. Vocês estão aí? Que coisa tremenda, que coisa linda. Mas não apenas Judá é um protótipo de Cristo. Igualmente, o seu descendente, o grande rei Davi. Em Lucas 1:32, o anjo Gabriel diz a Maria acerca do Senhor Jesus: e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi. Diga comigo, o trono de Davi. O trono de Davi é o trono destinado, preste muita atenção, àqueles que, como reis vindos da tribo de Judá, não renunciam ao cajado de pastor e ao cetro do legislador. Esses que vão subir ao trono de Davi, esses reis vindos da tribo de Judá, entregam suas vidas, cuidam como pastores, fazem justiça como reis justos, para a glória de Deus o Pai e em favor do seu povo. A unção de Davi como rei, o momento em que o vaso de azeite ou o chifre de azeite da mão de Samuel é derramado sobre a cabeça de Davi, isso está descrito em 1 Samuel capítulo 16, o exato momento em que Davi é consagrado rei. No verso 1 desse capítulo 16, digo, de 1 Samuel, a maneira como Deus vê essa consagração, Deus tinha enviado Samuel até Belém para fazer essa consagração, mas ele expõe, ao dar a ordem, ele expõe como Deus via a consagração, como Deus via aquele homem que seria consagrado como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Nos capítulos anteriores, a frequente desobediência de Saul como rei fizera com que Deus o rejeitara. Deus cita isso na fala a Samuel. Eu volto à leitura. Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, o vaso aqui é o chifre, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Deus está dizendo que antes de qualquer coisa, Davi seria um rei para Deus. No verso 13, a concretização da unção é o instante em que Deus se apropria. Aqui no verso 1 está sendo dada a ordem a Samuel para que vá lá e unja Davi. Quando efetivamente acontece isso, Deus se apropria daquilo que era dele. O rei para Deus agora será o rei cheio de Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante,
o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Vamos dizer isso juntos: desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Aleluia. Agora nós temos um rei para Deus que está cheio de Deus, controlado por Deus, dominado pelo Espírito de Deus. O seu primeiro ato real vai demonstrar a sua profunda compreensão sobre Deus. Afinal, no dizer do próprio Davi, Deus o preparara para esse primeiro ato e para os demais atos reais. Deus fizera isso escolhendo Davi, Deus, para ser pastor das ovelhas de seu pai Jessé. Tanto quanto Davi punha em risco sua vida para agradar seu pai, cuidando das ovelhas, agora ele faria um culto ao seu Deus, cuidando do seu povo. Eu estava olhando para essas coisas também, uma história muito conhecida, e pensando sobre como é necessário ou necessária essa profunda devoção desde o primeiro instante em que alguém é empossado em alguma autoridade. Por exemplo, quando se dá à luz um filho, gerar é ser investido de autoridade. Papais e mamães passam a ser autoridade sobre aquela criança instantaneamente. Quando se assume um cargo de liderança no trabalho, na faculdade, na igreja, quando se assume uma docência, por exemplo, vai se dar aulas, a primeira coisa a se fazer, é dobrar os joelhos e dar glória a Deus. É a primeira coisa a ser feita. O primeiro ato real de Davi vai demonstrar a sua profunda compreensão sobre quem Deus é. 1 Samuel capítulo 17, versos 1 a 3. Esses versos nos falam sobre o cenário desse primeiro ato real de Davi. Diz o texto: os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Se a gente voltar um pouquinho no texto, a gente vai ver que na batalha anterior entre Israel e os filisteus foram derrotados no território de Efraim, porque Deus levantou muito corajosamente, foi muito intrépido esse homem, o filho de Saul, Jonatas. Agora, diz o texto, 1 Samuel 17, os filisteus estão em outro território. Eles mudam a estratégia. Eles não estão mais atacando pelo território de Efraim. Agora eles estão no território de Judá. Estão no coração de Israel. Acampados na divisa de sangue. Esse é o significado do nome Éfes-Damim, em hebraico. A Bíblia Shed vai dizer que esse nome é dado por causa da cor vermelha da terra daquela região ao ser arada. Mas a batalha épica não acontecerá em Éfes-Damim. Ela acontecerá onde os israelitas estão, no vale de Elá, ou vale dos terebintos, ou vale dos carvalhos. O terebinto é uma árvore, e eu gostaria que nós imaginássemos mesmo essa cena, um vale cercado de colinas. Esse vale até hoje é conhecido em Israel, o Vale de Elá, sabe-se exatamente a localização dele. Um vale com árvores que chegam no máximo a 10 metros de altura, os terebintos. Árvores que liberam um intenso perfume quando a sua casca é ferida.
E ao ser ferida, além de liberar perfume, essa árvore também libera uma seiva medicinal. Quanto mais ferido, mais perfumoso e curador é o terebinto. Esse é o Vale de Elá. Deus vai usar esse local profético, que fala sobre aquele que se sujeita a sofrer por amor a Deus e ao seu povo, sendo o maior instrumento de cura, e a Bíblia está falando, portanto, em última análise, sobre Jesus. É no Vale de Elá que acontecerá uma extraordinária batalha. Davi, o ungido do Senhor, que ainda não era reconhecido por Israel como rei, mas a unção já havia sido derramada sobre ele. Davi, o ungido do Senhor, estará ali, no seu próprio território, porque Davi era da tribo de Judá, e o Vale de Elá é no coração da tribo de Judá. Davi estará ali, onde se encontra o opositor, e ali, na sua casa, se configurará o campo de batalha. Aquele que recebeu a unção de Deus, e isso não vale exclusivamente para aqueles que são líderes do povo, mas todo aquele que de algum modo experimentou a presença de Deus, o poder de Deus, e é uma testemunha do Evangelho. Preste muita atenção no que vai ser dito agora. Aquele que recebeu a unção de Deus, que creu em Cristo e recebeu o fogo do Espírito Santo, precisa saber da companhia do Senhor em toda a sua jornada. Precisa saber que nem Deus se apartou dele e nem ele se apartou do seu Deus. Davi irá para o Vale de Elá, e ele saberá muito bem onde Deus está. Golias, gigante filisteu, está desafiando e afrontando as tropas de Israel. À medida que Golias vai afrontando, e a discussão sobre a altura exata de Golias, até porque o côvado e as medidas da antiguidade elas não eram precisas, então pode haver grande variação. O que sabemos é que Golias tinha no mínimo 2,2 metros. Daí até quase 3 metros de altura. Esse é o intervalo da altura de Golias. Para a época, um gigante. Golias está afrontando as tropas de Israel, e conforme ele vai afrontando, diz a Bíblia, Saul e seus homens recuam apavorados. Enquanto isso, Davi é tomado de zelo. O moço vai até Saul e fica evidente o seu chamado real. No verso 32 diz a Bíblia, Davi diz a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Ninguém se preocupe, ninguém fique atemorizado, ninguém fique perturbado. Seu servo vai lutar contra ele. Com isso, Davi já está dizendo: eu arbitrei sobre essa questão a partir da fé e não das evidências. Eu irei e serei como um pastor para Israel, porque o pastor livra a ovelha do perigo. Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Verso 33, Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. Você é apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai. Noutros termos, eu sou um pastor. E quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca.
Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu irei vencê-lo como pastor que eu sou. Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Em outros termos, eu vou fazer isso em honra do meu Pai e em benefício do seu povo. E disse ainda: o Senhor, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Aleluia. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá. E que o Senhor esteja com você. A continuação do texto diz para nós que Saul tenta colocar sobre Davi a sua armadura, a armadura de Saul. Talvez para que Davi fosse para o campo de batalha como um representante do rei, do homem que perdera a unção, porque Deus já havia rejeitado Saul como rei, por isso mesmo Davi já havia sido ungido rei em seu lugar. Agora Saul quer que Davi vá para o campo de batalha com a sua espada, com a sua couraça. Nada disso serve em Davi. Davi fica parecendo um boneco de lata, não consegue nem andar com aquela parafernália toda. Davi abre mão de tudo aquilo, abre mão da armadura, abre mão da espada, e diz a Bíblia no verso 40, pegou 5 pedras de um riacho e as colocou, diga comigo, colocou em sua bolsa de pastor. Davi vai para o campo de batalha como um pastor, e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, diz o texto, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão, para que você venha a mim com um pedaço de pau? Eu estava olhando para isso e dizendo: sim, Davi poderia responder: sim, eu sou um pastor, eu não abro mão do meu cajado, e vou fazer cessar toda afronta e toda blasfêmia de um cão ou de um lobo como você. É isso mesmo. Cajados nas mãos de pastores são armas contra os lobos e os cães. Aleluia. Um duplo sinal acompanharia Davi. A marca, de acordo com a bênção de Jacó, a marca de todos os grandes reis de Judá, até que Jesus viesse. O cajado do pastor, que era para Davi também esse único cajado, o cetro do legislador. O primeiro ato do rei Davi foi o ato de Davi, o pastor de ovelhas. Esse foi o seu primeiro ato. Ele sequer aceitou ir ao encontro de Golias sem o seu cajado. E, como tal, foi reconhecido por Israel como um grande herói. As mulheres de Israel começaram a cantar. Saul venceu milhares, porém Davi venceu 10 milhares. Passou a ser reconhecido como um rei, como um herói. Mas a Bíblia diz que Jesus é o grande descendente de Davi. Sobre Jesus, disse Gabriel a Maria, em Lucas 1:31, eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aleluia.
Se Davi subiu ao trono, honrado, porque em risco de morte, ele foi com uma funda, com a sua sacola de pastor, com um cajado, acertou uma pedra na testa de Davi e o matou. Se Davi subiu ao trono honrado porque, passando pelo risco da morte, venceu Golias, o blasfemo Golias, que zombava do Deus de Israel, do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, Jesus recebeu o trono de Davi depois de ter morrido em honra ao seu Pai e em benefício do seu povo. Eu preciso dar um alerta aqui, um alerta teológico. É absolutamente justo, é absolutamente devido que imediatamente após a paixão, o reinado de Cristo tenha começado. Jesus não será coroado rei. Cristo foi coroado rei. Agora ele é o rei de um reino eterno que não possui aparência humana e um reino que jamais passará. Cristo é rei. Continuará a reinar até que chegue a plenitude do seu reino, mas ele reina. Filipenses capítulo 2, verso 6. Sendo por natureza Deus, o apóstolo Paulo está falando sobre Jesus. Essa é a sequência final da mensagem. Sendo por natureza Deus, no entanto, não reivindicou para si o ser igual a Deus, mas desfez-se das suas regalias próprias, assumindo a forma de um escravo e a semelhança humana. E encontrando-se nessa condição, humilhou-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte, não a uma morte vulgar, mas à morte da cruz. Por isso mesmo, vamos dizer isso juntos, Deus o elevou às posições mais altas e lhe deu um nome que é superior a todos os nomes. Deus já fez isso, Paulo diz. Jesus já recebeu esse nome que é superior a todos os nomes. Jesus já é Rei Supremo, mas até o fim, eis o que há de acontecer, de tal forma, diz Paulo no verso 10 do capítulo 2 de Filipenses, de tal forma que em honra desse nome virão a ajoelhar-se todas as criaturas. Diga comigo, todas as criaturas. Ou seja, à exceção de Deus, todos os seres são criados. Diante do Filho, apenas o Pai não dobrará os joelhos. Todo o restante, todas as criaturas, diz o texto. Volto à fala do apóstolo Paulo, de tal forma que em honra desse nome, o nome recebido por Jesus depois da crucificação, depois da sua exaltação, virão a ajoelhar-se todas as criaturas. Diga comigo, tanto no céu, como na terra, como ainda debaixo da terra. Se há alguém nas alturas dos céus, dobrará os joelhos diante de Jesus. Se há alguém sobre a terra, dobrará os joelhos diante de Jesus. Se há alguém debaixo da terra, dobrará os joelhos diante de Jesus. Toda criatura, nos céus, na terra e debaixo da terra, ele reina e manifestará até o fim o seu reino, diz a Bíblia, no último dia desta era, operando a ressurreição dos mortos. Porque Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, os primeiros frutos, o início da ressurreição final é Cristo. Quando alguém volta à vida não com um corpo dilacerado, destruído, que pode morrer, mas com um corpo que já não é mais perecível, um corpo de glória. Porque assim como a morte, diz Paulo, veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem.
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ele é o primeiro. Depois, os que são de Cristo. Essa é uma expressão típica do apóstolo Paulo para se referir àqueles que abraçaram Jesus pela fé. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém, olha só o que Paulo diz, convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. A pergunta que nós fazemos então é a seguinte: o que Cristo está fazendo nesse exato momento? Paulo responde: ele está reinando. Convém que ele reine até que haja posto a todos os seus inimigos, a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, diz Paulo, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Cristo reina, reinará até o fim, e no último dia entregará toda a criação ao seu Pai, purificada, santificada, todos os salvos em Cristo Jesus, glorificados. Cristo reina, mas no nosso coração falta algum território a ser conquistado. Falta o teu coração. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele agora. E diga ao Senhor Jesus: se Tu és o Rei sobre todo o universo, se Tu reinarás até o fim, e se conquistaste esse reinado, morrendo em meu lugar na cruz pelos meus pecados, eu escancaro a minha vida a Ti e Te peço: reina sobre mim, reina em meu coração, reina sobre as minhas emoções, reina sobre os meus planos, seja o Senhor da minha vida, apague os meus pecados e reine em todas as áreas da minha vida. Aleluia. Faça essa oração, entregue-se a Ele. Por favor, fique de pé no seu lugar. Vamos exaltar ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis.